Olá, caro aluno do curso de Letras, eu sou o professor Antônio Lemes e esta é a disciplina de Comunicação e Educação Corporativa. Uma disciplina que traz para você muitas reflexões ligadas à atuação do profissional de letras no campo da comunicação empresarial, da comunicação corporativa. Dentro desse contexto, muitas são as reflexões que são necessárias, como a visão de linguagem e língua no meio corporativo. Então, é muito importante que, ao iniciarmos o estudo de uma disciplina como essa, nós pensemos a partir de aspectos básicos, como esses conceitos de língua e linguagem. Dois conceitos que fazem parte da trajetória de um profissional da linguagem e aparecem refletidos em outras áreas de atuação, como é o caso da atuação com comunicação organizacional. Uma breve contextualização, vamos verificar alguns itens importantes que são necessários nesse contexto. Uma das primeiras reflexões a serem feitas, né? O que é linguagem e para que serve? Então, como nós podemos definir esse conceito que é tão relevante na área da linguagem? Qual é a sua finalidade? Para que ela é utilizada? Também precisamos pensar sobre o que é língua e qual sua relação com a linguagem. Então, como esses dois conceitos se relacionam, como eles se distinguem, como eles se confluem. O que são competências linguísticas? Então, este é um termo muito importante. Na atualidade, muitas áreas falam sobre competências e habilidades. Então, dentro desse contexto, o que seriam, né, as competências linguísticas? O que é comunicação? E como esse processo ocorre? Então, nós vamos pensar em como a comunicação se desenvolve, quais são os elementos que aparecem envolvidos nesse processo. E, por fim, o que caracteriza a comunicação corporativa, a comunicação desenvolvida nos ambientes profissionais, nos ambientes empresariais. Então, essas são algumas questões norteadoras para que você possa iniciar o seu processo de reflexão, começar a pensar sobre a aplicabilidade dos conceitos trazidos pela área da linguagem à sua possível atuação profissional em outros contextos, como é o caso do contexto empresarial. Então, a visão de linguagem e língua dentro da educação corporativa, da comunicação corporativa, vai envolver alguns aspectos que são necessários para a compreensão de como o fenômeno da comunicação acontece nos ambientes corporativos, nos ambientes empresariais. Acompanhe comigo o primeiro conceito a ser trabalhado nesse contexto, que é o conceito de linguagem. Então, a linguagem constitui um sistema por meio do qual ocorre a comunicação entre os indivíduos. Então, é por meio da linguagem que nós conseguimos, então, interagir, atuar junto às outras pessoas que fazem parte do nosso convívio, do nosso meio social. No entanto, esse conceito é bastante básico, certo? A linguagem vai ser estudada ao longo dos estudos teóricos de várias formas, como a gente pode ver no próximo quadro. Então, nós temos algumas diferentes concepções de linguagem. A primeira dessas concepções, que perdurou por algum tempo, ainda lá na década de 60, parte da década de 70, é a ideia de linguagem como representação, como um espelho do mundo e do pensamento. Então, a pessoa aprendia a língua, aprendia a gramática, por exemplo, para poder se comunicar, para poder exteriorizar o seu pensamento, por meio da escrita e por meio da fala. Depois nós tivemos a concepção de linguagem como um instrumento, uma ferramenta de comunicação. Então, quem tem algum parente, o pai ou a mãe que estudou nessa época, tinha inclusive uma área na escola que se chamava comunicação e expressão. E a disciplina de língua portuguesa fazia parte dessa área. Então, aqui havia um viés mais tecnicista, um viés mais voltado para a atuação profissional. A pessoa aprendia a língua, a linguagem para atuar profissionalmente. Então, uma linguagem mais voltada para o mercado de trabalho. E, por fim, né, ali, final da década de 80 e principalmente na década de 90 até os dias atuais,
nós temos a linguagem como uma forma, como um lugar de ação ou de interação. Então, essa palavra aqui é uma palavra-chave para nós pensarmos no modo como a linguagem é vista hoje. Então, a partir disso, já que ela está ligada à interação, a linguagem é social. E aí a gente tem, então, uma das primeiras pontes a serem feitas entre o conceito de linguagem e a sua finalidade. Afinal, nós temos que pensar o que é linguagem e para que ela serve. Então, vamos refletir juntos ali no próximo tópico sobre a finalidade desse elemento. Né? Para que serve a linguagem? O comunicador Juan Bordenave tem a seguinte proposta de reflexão. A comunicação é uma necessidade básica da pessoa humana, do homem social. Então, se nós necessitamos, enquanto humanos, enquanto homens sociais, se nós necessitamos da comunicação, basicamente, então, a linguagem vai servir para a comunicação. Por quê? Porque é a linguagem que vai propiciar a manutenção das relações sociais. As nossas práticas sociais, as nossas relações com os outros se dão por meio justamente da linguagem. A linguagem, então, é a faculdade humana da comunicação. Né? Os seres humanos têm essa possibilidade de se comunicarem. É claro que existe toda uma discussão em relação à distinção entre comunicação animal e a comunicação humana. Nós sabemos que os animais se comunicam, mas de forma instintiva, por meio de códigos repetitivos, né? Por meio de sinais. E o homem, então, tem a capacidade de articular essa linguagem, de usar diferentes códigos, né? Assim como nós veremos um pouco adiante, certo? Bom, já que a linguagem, então, serve para essa manutenção das relações sociais, dentro da sociedade, a linguagem vai assumir algumas funções. Então, veja lá no quadro, nós temos as chamadas funções sociais da linguagem. Então, uma das primeiras funções é a função ideacional. De onde vem ideacional? Vem de ideia, de ideologia. Então, é quando a linguagem é usada para transmitir valores, crenças e ideologias. Então, dentro da nossa sociedade, cada um dos indivíduos tem as suas crenças, a sua religião, o seu posicionamento político, o seu posicionamento ideológico e, no contexto familiar, essas crenças, esses valores, esses princípios vão sendo transmitidos de uma pessoa para outra. É claro que não apenas no contexto familiar, né? No círculo de amizades, no meio profissional, enfim, no meio acadêmico. Então, toda essa transmissão ocorre por meio da linguagem. A linguagem permite essa transmissão, né? Nós também temos a função interpessoal. Então, interpessoal, entre pessoas. Então, tem a ver com a construção de identidades individuais e coletivas pelas relações sociais. Se você tivesse nascido em um outro país, numa outra cidade, num outro lugar, fizesse parte de uma outra família, por exemplo, será que você seria como você é hoje? Com certeza não. Suas crenças seriam diferentes, talvez até a sua aparência física fosse diferente. Por quê? Porque por meio da linguagem, por meio do contato com os outros, você vai construindo a sua identidade. O modo de agir, de falar, de se vestir, certo? Então, a linguagem propicia tanto essa construção da identidade do indivíduo, como também a construção de uma identidade de um grupo, uma identidade de uma coletividade, ok? Continuando lá, para a gente fechar essa parte, além da função ideacional e da função interpessoal, nós temos também a função textual. Por que função textual? Essa função diz respeito à organização das informações de acordo com as situações comunicativas. Então, as nossas práticas sociais, que acontecem em diferentes situações comunicativas, elas são perpassadas por informações que vão circulando entre a gente. E essas informações constituem os gêneros textuais, certo? Que concretamente são os textos que circulam na nossa vida diária. Então, é a linguagem que permite que cada uma dessas informações assuma uma forma específica, se organize dentro de um gênero específico e circule entre todos nós,
ok? Chegando ao final dessa nossa primeira reflexão, vejam lá no quadro, a ideia é nós pensarmos então agora, falamos um pouquinho sobre linguagem e o que seria a língua nesse contexto. Então, de acordo com Ferdinand de Saussure, o grande pai da linguística moderna, a língua é um ato individual de vontade e inteligência. Então, a linguagem é algo social. A linguagem é aquilo que é compartilhado pelos indivíduos de uma dada sociedade. A língua também é social, porque nós compartilhamos. Por exemplo, a língua portuguesa é compartilhada por nós, certo? Nós todos falamos a mesma língua, mas ela vai se realizar individualmente por meio da fala. Então, por isso que há essa reflexão de que a linguagem seria social, né? E a língua seria, a realização da língua por meio da fala seria individual. A língua enquanto sistema, enquanto um código compartilhado por todos, seria social, né? Mas a sua realização individual, o modo como eu a utilizo nas diferentes situações comunicativas, especialmente no que diz respeito à fala, porque cada um fala de um modo diferente, nós temos então aí um elemento individualizado. Educação corporativa, né, nós falamos de linguagem, falamos de língua, e é importante que nós pensemos também no conceito de competência linguística. O que seria uma competência linguística? Acompanhe comigo a reflexão, então. Veja essa situação que é mostrada aqui para vocês. Nós temos dois personagens, certo? E o chefe diz para o seu funcionário: os executivos do grupo de planejamento aceitaram sua recomendação para cancelar a concepção de todos os projetos. O quê? Mas eu não propus isso. Sua falta de habilidade para se comunicar plantou as sementes da nossa destruição. Depois, no terceiro quadro, ele chega para o seu animal de estimação e diz: eu tenho problemas para me comunicar? 6 da tarde. Ou seja, ele fez uma pergunta que não foi compreendida. Então, é importante dominar habilidades para a eficácia da comunicação corporativa. Então, é a partir dessa noção de domínio de habilidades para garantir a efetividade de um processo que nós vamos pensar, então, no conceito de competência linguística. Veja como esse conceito é definido teoricamente. Então, dentro dos estudos da linguagem, de acordo com Peter, a competência linguística é a porção do conhecimento do sistema linguístico do falante que lhe permite produzir o conjunto de sentenças de sua língua. Olha que interessante. Existe uma língua, é um código, por exemplo, a língua portuguesa, que é compartilhada por todos nós, e, obviamente, nós não conhecemos tudo sobre essa língua, certo? Nós não conhecemos todo o seu léxico, todas as palavras que compõem o seu léxico. Talvez nós não conheçamos todas as regras gramaticais a fundo, certo? Vamos pensar no cidadão cotidiano, cidadão comum, certo? Mas, com certeza, ele conhece uma porção, uma parte desse sistema linguístico. E essa parte que ele conhece lhe permite produzir sentenças, lhe permite se comunicar. Dentro das competências linguísticas, dentro desse trabalho com a língua, nós temos algumas faces específicas, algumas competências específicas. Analise comigo quais seriam elas. Olha só. Nós temos, primeiramente, a oralidade. A oralidade está ligada à fala, né? Então, é uma das primeiras competências linguísticas que nós assumimos. Nós temos, então, aprendemos a nossa língua por meio da fala, ouvindo os nossos pais, nossos irmãos, nossa família a falar quando nós ainda somos bebês. E nós captamos, então, essas informações, assimilamos esse código e passamos a falar. Depois, com o processo de escolarização, ou às vezes até antes, a gente adquire a competência linguística da escrita, junto com a leitura, em que nós vamos decodificar esses códigos. E nós, com o tempo, também aprendemos a análise linguística ou análise semiótica, quando nós vamos refletir sobre a língua. Então, nós temos as competências do falar, do escrever, do ler e do analisar a língua, certo? E, por meio dessas competências linguísticas, nós podemos, então, tornar a nossa comunicação por meio da linguagem cada vez mais efetiva, fazendo com que ocorra isso que é mostrado para você agora. Ou seja, veja lá no próximo slide, a adequação da linguagem que deve estar, então,
localizada em um contexto comunicativo específico. Então, a gente tem que fazer com que os nossos conhecimentos relativos ao sistema da língua, a sua norma, as suas regras, né, que todo esse conhecimento nos permita adequar a nossa comunicação, a nossa linguagem a cada contexto. Veja que nós falamos aí de norma, né? O que seria a norma? Como nós vamos pensar nesse conceito? Então, dentro do estudo da língua, da linguagem, nós temos que refletir sobre a ideia de norma. Veja como esse conceito também é trabalhado nos estudos da linguagem. Vamos lá, olha só. A gente tem, então, a norma padrão como um conjunto de regras codificadas da língua. É aquilo que está na gramática. A gramática traz para a gente uma compilação da norma padrão. Então, a norma padrão é aquilo que a gramática prescreve, como a língua deveria se comportar dentro de todos os contextos comunicativos. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gramática não é seguida 100% do tempo. E é aí que entra um outro conceito que vai se contrapor à noção de norma padrão. Veja qual é esse conceito. Olha só, é a ideia de norma culta. A norma culta é o conjunto de regras linguísticas factualmente usadas pelos falantes cultos. Então, existe a norma padrão, que é o que a gramática diz, que é um ideal a ser atingido. Mas nós sabemos que mesmo as pessoas mais escolarizadas, aquelas pessoas que têm um falar mais prestigiado, nem sempre elas também vão usar essa norma padrão. Então, o que elas usam é a norma culta. É a norma que mais se aproxima da norma padrão, mas ainda ela está perpassada por aspectos do uso. Então, quando a gente diz assim que nós devemos nos comunicar fazendo uso da norma culta, nós estamos falando que devem ser seguidos os padrões comumente seguidos pelas pessoas que têm um falar prestigiado, que são pessoas escolarizadas, que dominam a língua, mesmo que não atendam 100% das regras gramaticais, ok? Vamos observar um exemplo de como se comporta isso? Olha só, esse é o poema Pronominais, do Oswald de Andrade, né? Um poema muito famoso que diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, nós temos aqui uma contraposição entre o primeiro e o último verso. No primeiro, nós temos aqui o pronome oblíquo na posição de ênclise, depois do verbo. Por quê? Porque é isso que indica a norma padrão. A gramática diz que nós não podemos iniciar a oração com o pronome oblíquo átono, mas nós sabemos que no uso cotidiano as pessoas iniciam a oração com o pronome oblíquo átono. Me dá um cigarro. Então, para vocês verem como há essa oposição entre a norma padrão e a norma culta, que é uma tendência do português brasileiro, inclusive essa posição mais proclítica, né, com o pronome oblíquo átono, então, antes do verbo, ok? Então, a partir dessas reflexões sobre norma padrão, norma culta, sobre gramática e sobre o uso, a gente chega a uma reflexão muito importante, veja lá no quadro, que é essa oposição entre o registro formal e o registro informal. Então, a linguagem formal é aquele nível maior de cuidado, de organização, com atendimento aos padrões normativos da língua, seja da norma padrão, seja da norma culta, certo? E a linguagem informal é um nível maior de espontaneidade, com incidência de expressões e construções coloquiais, ou seja, informais. Então, por exemplo, se eu estou num contexto acadêmico, como agora, eu vou cuidar um pouquinho mais da minha linguagem, certo? Se eu estou em casa, na rua, com os amigos, com a família, minha fala é um pouco mais espontânea e eu, então, tenho essa possibilidade de empregar expressões mais informais, mais coloquiais, porque eu estou usando a minha competência linguística para adequar a minha linguagem, a minha língua a cada contexto comunicativo. Bom, falamos de linguagem, pensamos sempre dentro dessa disciplina no contexto de comunicação empresarial, sobre a presença da linguagem e da língua nesse contexto. E é importante nós pensarmos sobre o conceito de comunicação, de onde vem esse conceito. Então, veja lá no quadro
como nós podemos pensar sobre a ideia de comunicação. Então, a comunicação constitui um processo que consiste, sobretudo, na troca ou na transmissão de informações. E o objetivo é levar o outro a nos compreender, além de também criar vínculos, os vínculos interacionais, os vínculos afetivos. Quando nós nos comunicamos com o outro, nós estamos mantendo vínculos. E a comunicação é tomada, então, como um processo. Por que um processo? Porque ela se desenvolve ao longo de um tempo, existem ali algumas etapas a serem finalizadas, e é um processo que tem algumas marcas específicas. É um processo dinâmico, né, que se movimenta o tempo todo. É um processo complexo, nós não temos a possibilidade de fazer um uso da comunicação de forma tão simples. Por menor que seja a mensagem a ser transmitida, esse processo é complexo porque ele envolve muitos elementos. E a comunicação é um processo multifacetado, ou seja, pode aparecer de várias formas por meio do uso da linguagem, que também se manifesta de diferentes formas. Bom, o processo comunicativo foi estudado ao longo dos estudos teóricos, ao longo dos estudos das teorias da comunicação, por diferentes pesquisadores, né? Laswell, Shannon Weaver, que apresentaram modelos comunicativos específicos. E um desses teóricos, mais ligado aos estudos da linguagem, o linguista russo Roman Jakobson, que trouxe um dos modelos mais difundidos do processo comunicativo. Vamos observar no próximo quadro, então, o esquema que mostra os elementos envolvidos nesse processo comunicativo. Então, nós temos aqui o emissor, certo? E o receptor. Esses dois elementos são os dois principais atores do processo comunicativo. Eles são chamados de interlocutores. Eles realizam um processo de interlocução, de comunicação. O emissor transmite para o receptor uma mensagem, certo? Essa mensagem é, então, codificada pelo emissor. O emissor escolhe um código, ele escolhe um tipo de linguagem, um tipo de língua, um tipo de linguagem para criar, para elaborar essa mensagem. Ele transmite essa mensagem ao receptor por meio de um canal, que é um instrumento, um meio pelo qual essa mensagem vai chegar até o receptor. Ao receber essa mensagem, o receptor vai então realizar um processo de decodificação. Ele vai interpretar essa mensagem. E todo esse processo acontece dentro de um dado contexto, a partir de um dado referente. O contexto também pode ser chamado de referente. Esses seriam os elementos da comunicação. Vamos observar aqui dentro de uma cena que poderia acontecer, por exemplo, dentro de uma empresa. Olha só, nós temos aqui uma espécie de uma reunião, certo? Esses personagens, bem provavelmente, são os emissores, porque eles estão numa atitude de transmitir mensagens, usando aqui alguns canais específicos, como papel, caneta, a projeção de slides. A mensagem está codificada aqui nessa projeção por meio de códigos verbais e não verbais, né? Os receptores são esses personagens que estão numa atitude mais passiva. Enfim, nós temos aí todos os elementos comunicativos. Independentemente da situação comunicativa, nós temos a possibilidade de identificar todos esses elementos, certo? E a comunicação, como nós podemos prever, acontece dentro dos contextos sociais. Então, nós temos que estabelecer relações, veja lá no próximo quadro, entre alguns conceitos específicos. Acompanhem comigo, olha só. A ideia de comunicação, linguagem e sociedade. Então, a comunicação, de acordo com Juan Bordenave, não existe por si mesma, como algo separado da vida da sociedade. Sociedade e comunicação são uma coisa só. Olha que afirmação importante. Sociedade e comunicação são uma coisa só. Não poderia existir comunicação sem sociedade, nem sociedade sem comunicação. Então, a comunicação mantém as relações interativas, as relações sociais. E a comunicação também é um reflexo da sua sociedade. Se a comunicação
é ruim, é falha, a sociedade, por sua vez, tem características de desorganização. Se a comunicação é bem feita, é porque é uma sociedade organizada, uma comunidade organizada. Dentro do contexto empresarial, dentro do contexto corporativo, isso é a mesma coisa. Imagine você indo até uma empresa em que a recepcionista começa a chamar as pessoas de forma desorganizada, começa a gritar com uma pessoa que está numa outra sala, ela não usa canais comunicativos adequados, ou seja, se você é um cliente dessa empresa, você vai achar no mínimo estranho, no mínimo uma falta de educação, você vai tomar aquele contexto como desorganizado, certo? Então, a comunicação vai refletir a organização da empresa. Se a comunicação acontece de forma organizada, a empresa possivelmente é organizada também, certo? Já que nós estamos falando de comunicação nas empresas, veja lá no próximo quadro, a comunicação no ambiente empresarial vai surgir dessa forma. As atividades empresariais são, por si só, atividades comunicativas, ou seja, cada atividade de administração, cada atividade corporativa vai envolver a linguagem, vai envolver a comunicação. E é importante a gente refletir sobre o que diz Kant sobre isso. O sistema comunicacional é fundamental para o processamento das funções administrativas internas e do relacionamento das organizações com o meio externo. Então, é por meio da comunicação bem organizada, por meio de um sistema de comunicação bem estruturado, que nós vamos ter a organização interna da empresa e também o contato dessa empresa com todo o ambiente externo. É importante, dentro do contexto das reflexões sobre a visão de linguagem e língua nos ambientes corporativos, nós pensarmos em situações que seriam possíveis de serem vivenciadas, identificadas nos ambientes corporativos. Então, nós vamos trabalhar aqui algumas ideias, algumas situações que poderiam fazer parte da nossa rotina profissional como atuantes no contexto da comunicação empresarial. Veja uma tirinha que é mostrada para você agora, olha só. Acabei de ler no informativo que o Google pagou milhões de dólares a um engenheiro. Me sinto mal paga. Falarei com o nosso gerente de RH para ver como podemos resolver essa situação. Sério? Como podemos parar os informativos? Então, aqui nós temos um problema de comunicação, um problema de organização do sistema organizacional. Chegou uma informação até a personagem, ela leva essa informação, esse problema identificado por ela, para o seu gestor, e o seu gestor, ele interfere no processo comunicativo, solicitando a interrupção dos informativos para que ele resolva esse caso de forma equivocada, certo? Então, a ideia é a gente pensar em situações em que o processo de comunicação dentro da empresa deva ser melhorado, certo? Então, vamos começar a pensar, dentro desse contexto de reflexão, numa situação problema, né? Um personagem que está vivenciando um problema que ele deve solucionar, então, a partir dos seus conhecimentos. Acompanhe comigo a breve descrição dessa situação problema. João é um profissional formado em letras, contratado para integrar a equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. O seu objetivo principal, num primeiro momento, é colaborar na implantação de um projeto de comunicação institucional eficiente. Olha só a responsabilidade. Como ele deve proceder? Então, um minutinho para você pensar a respeito disso. Se você preferir, você pode pausar o seu vídeo para que você reflita em como ele deve proceder nesse contexto.
Bom, então o nosso personagem foi contratado por uma empresa para atuar no segmento de assessoria de comunicação. E a ideia, então, é que ele colabore na implantação de um processo de comunicação dentro da empresa que seja efetivo, que seja eficaz. Então, vamos verificar algumas possibilidades de atuação para resolver esse problema. Ele deve conceber a comunicação como parte do planejamento estratégico da empresa. Toda empresa precisa ter um planejamento estratégico. O que ela pretende, como as ações vão ser desenvolvidas, quais os objetivos, quais as ações a serem tomadas. Ele também deve difundir a ideia de língua e linguagem como recursos para a interação social. Todos devem ter consciência sobre o bom uso da língua, o bom uso da linguagem ou das diferentes linguagens comunicativas, porque elas nos permitem interagir, nos permitem ter contato com outras pessoas. Ele deve definir os objetivos e os prazos para alcançar esses objetivos. Então, o que nós vamos realizar, o que nós pretendemos e dentro de qual prazo, de qual período de tempo? Ações mais curtas com tempo mais próximo e assim sucessivamente. Ele deve também definir os canais de comunicação. Quais são os canais que nós vamos utilizar? Quais os meios? Nós vamos fazer uso da linguagem adequada a cada contexto, mostrar para todos os envolvidos que em cada situação comunicativa há necessidade de nós, então, selecionarmos um código específico, atuarmos de forma específica. Integrar diferentes formas de comunicação, mostrar que dentro da empresa todas as formas de comunicação possíveis devem ser consideradas dentro de suas especificidades e elas precisam dialogar entre si, deve haver uma integração. E também integrar as novas tecnologias. Hoje é impossível nós pensarmos na comunicação empresarial sem as tecnologias digitais, por exemplo, porque elas vão garantir, vão colaborar na agilidade, na resolução de problemas, portanto, na construção desse modelo eficaz de comunicação. É claro que esse personagem poderia ir além, atuar de forma diferenciada, pensar em outras estratégias, mas o que a gente percebe inicialmente para a implantação de um sistema de comunicação eficaz é essa ideia do planejamento, ok? Bom, veja lá no quadro como que poderia ocorrer então, dentro de um fluxo específico, esse processo de implantação do sistema comunicacional da empresa. Primeiramente, ele deve analisar a identidade e a ideologia da empresa. Quem é a minha empresa? Quais são os seus valores? O que ela busca? O que ela almeja? As suas crenças? O seu posicionamento no mercado? Ele deve analisar os ambientes interno e externo. O que acontece dentro da empresa e no meu entorno? Quem são os meus públicos? Né? Onde a minha empresa está situada? Em qual comunidade? A partir disso, então, ele vai formular estratégias, seus objetivos, as ações a serem desenvolvidas. E só então ele vai implementar esse sistema, ele vai colocar esse sistema para funcionar. Por fim, ele vai coletar dados e vai analisar os resultados para ele poder reavaliar o processo. Talvez, se for necessário, ele vai reiniciar o processo. Então, o sistema de comunicação de uma empresa, uma vez implantado, ele deve ser sempre retroalimentado, ou seja, as informações devem ser coletadas e nós vamos, então, reorganizando todo esse processo, ok? Continuando, alguns possíveis componentes desse sistema de comunicação de uma empresa. A área de publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, a comunicação interna não deve ser desconsiderada, a programação visual, a ouvidoria que vai receber reclamações, por exemplo, planejamento e pesquisa, recursos humanos, projetos sociais e sustentabilidade. Isso é muito importante, as empresas atualmente cada vez mais vão buscando discursos sustentáveis, as relações públicas, ou seja, a comunicação traz todo um composto organizacional que permite, então, o seu desenvolvimento enquanto um sistema eficaz, um sistema que traz possibilidades de, não só da implantação das práticas interativas dentro da empresa, mas também do desenvolvimento do pessoal. As pessoas, a partir de um sistema de comunicação mais adequado, ela pode, talvez, inclusive, levar aquilo que ela aprende dentro da empresa para outros contextos
a sua vida diária, por exemplo. Aí eu aprendi a como lidar melhor com e-mail. Então, dentro de um outro contexto acadêmico, por exemplo, eu vou fazer esse uso da linguagem, ok? E para a gente refletir nesse processo final, vejam lá no próximo quadro, comunicar, de acordo com o Wotton, é cada vez menos transmitir informações. Raramente é compartilhar informações. É cada vez mais negociar e conviver. A comunicação está muito ligada à convivência. Olha que interessante. Quando você simplesmente transmite uma informação, quando você compartilha uma informação, você não está muito ligado àquilo que você está transmitindo, você não está muito ligado àquilo que você quer de fato fazer ali com os seus interlocutores, né? Você talvez não esteja muito interessado em quem são os seus interlocutores. A partir do momento em que você passa a pensar na ideia de negociação, que eu preciso considerar quem é o outro, eu preciso lidar com esse outro, pensar em estratégias comunicativas, eu preciso conviver, aí sim a minha comunicação assume uma outra identidade e eu preciso, então, considerar todas as variáveis possíveis. Onde nós estamos, quem somos, qual é a nossa finalidade, qual é o nosso propósito, qual é o resultado desse processo de comunicação, há necessidade de uma reavaliação desse processo, há necessidade de uma reorientação das estratégias. Então, um profissional na área de letras, na área de linguagem, ele pode colaborar na implantação de um processo de comunicação eficaz no contexto empresarial a partir de todo o seu conhecimento linguístico. Então, para nós fecharmos as reflexões ligadas no contexto da disciplina de Educação e Comunicação Corporativa, a visão de linguagem e língua nos ambientes corporativos, nós precisamos reforçar algumas ideias. Acompanhe comigo quais seriam elas. Olha só, a comunicação integra as práticas corporativas. As atividades administrativas são atividades inerentemente comunicativas. A comunicação se dá por meio da linguagem, por meio do emprego da língua em situações reais de interação. Então, nós interagimos em diferentes situações comunicativas. Nós nos comunicamos e nós usamos para isso, então, a linguagem. A linguagem é esse grande sistema que se manifesta também por meio da língua, o nosso idioma codificado. A efetividade da comunicação demanda conhecimentos linguísticos. A comunicação só será efetiva, só terá qualidade se nós conhecermos o funcionamento da linguagem, se nós tivermos conhecimentos adequados sobre a língua para a efetivação desse processo. E o planejamento estratégico é a base para a implantação e o funcionamento do sistema de comunicação. Isso é muito importante. Deve haver um planejamento estratégico antes e esse planejamento deve ser alimentado constantemente durante a execução das atividades comunicativas de uma empresa. Muitas empresas cometem o equívoco de implantarem um sistema de comunicação e depois se esquecerem dele, né? Essas empresas, então, acabam fazendo com que o sistema de comunicação não funcione adequadamente, porque não basta apenas implantar. Eu preciso acompanhar os processos, avaliar esses processos, verificar o que está dando certo e pode ser expandido para outras áreas, aquilo que está dando errado e precisa ser modificado, se um canal comunicativo não está sendo eficiente e precisa ser substituído, se a linguagem não está clara e precisa ser aprimorada, se todas as pessoas da minha empresa estão em um processo de sinergia, de integração, todos caminhando na mesma direção. Então, a comunicação corporativa depende da língua, depende da linguagem e o profissional da área de letras pode colaborar nesse processo a partir dos seus conhecimentos linguísticos que podem ser convertidos, então, à atuação na empresa.